Ao meu bom dia, pessoal, meus prezados companheiros de estudo bíblico, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí na paz do Senhor Jesus. Mas nós vamos conversar hoje, vamos examinar um pouco, né, as escrituras e tudo mais a respeito de doutrinas e costumes. Desde os tempos que eu congregava no sistema denominacional, eu já via nas igrejas uma grande diferença. Porque tinha igrejas que usavam certos costumes e aplicavam aos seus membros como sendo doutrinas. Em outros lugares, até mesmo doutrinas eram ignoradas e colocavam alguns costumes lá. Então, a gente vendo tudo isso, a gente vai... Deus nos toca no nosso coração, a gente procurar esclarecer isso, né, para as pessoas. Então, hoje nós vamos falar nisso aqui. Amados, é um assunto praticamente inesgotável. Então, nós vamos tratar do básico, vamos dividir esse assunto em uma porção de vídeo. Eu não sei quantos vídeos vai dar, quantos vídeos o Senhor vai nos permitir fazer, mas vamos fazendo, né, os vídeos aí. E quando a gente chegar ao final, a gente avisa vocês, ok? Então, vamos ao nosso início de hoje. Como você vê, nós temos aqui, né, doutrinas e costumes. Nós vemos aqui, logo em seguida, a diferença básica, quer dizer, diferença básica entre doutrinas, o que é doutrina e o que é costume, para nós não confundir as coisas e não colocar costumes, né, ensinando que há doutrinas. Porque não é. Então vamos ver algumas diferenças, como diz aqui, ó, como está aqui, ó, básicas. Básica, quer dizer, não é total. Como eu falei, o assunto é inesgotável, então nós vamos procurar estudar o básico, o essencial, para nós, a gente não, como se diz, não se enrolar e misturar, e depois a gente saber fazer a diferença. Então vamos lá. Nós temos aqui, como você vê aqui no cantinho, quanto à origem. A diferença básica entre doutrinas e costumes, né? Então, a diferença quanto à origem, a doutrina ela é divina. O costume é humano. Aqui você já começa a perceber a diferença. Quando uma norma na igreja nos é imposta, nós logo vamos perceber isso aí, se aquela norma, né, ela é uma doutrina ou se é um costume que está sendo aplicado. Porque assim, a Bíblia, na Bíblia Sagrada estão as doutrinas. Nos estatutos das denominações estão, né, os costumes. Algumas doutrinas e ali a maior parte é costumes, quer dizer, são regimentos internos. A gente comparando, é como a Bíblia. Veja, nós temos a Constituição Federal, que é a lei que rege o país, rege as leis do país. É a lei maior, por assim dizer. E cada lei daquelas que tem lá sobre a lei de trânsito, lei trabalhista e tal, ela é subdividida em parágrafos, né, e artigos que são os estatutos. E depois vai até para a interpretação de cada lei, que compete aos juízes fazer isso. Aqui é a mesma coisa, mas é como se a Bíblia Sagrada ela fosse a Constituição para nós. É a Constituição que nos rege o lado espiritual nosso. E uma vez o lado espiritual estando caminhando certo, é claro que os costumes vão ser bons.
Então veja bem, que a doutrina ela leva a bons costumes. Os costumes não significa que eles vão levar à sã doutrina. Percebe? Então, o que nós vemos aqui? Quanto à origem, a doutrina ela é divina, quer dizer, ela se originou em Deus, não é uma coisa humana. É algo que vem de Deus, são mandamentos, normas para a nossa vida, principalmente para o cuidado da nossa vida espiritual. Já o costume é uma coisa que foi inventada pelas pessoas, né? Que as pessoas inventaram os seus costumes. Você veja uma coisa, que os costumes são diferentes de lugar para lugar. Então, a diferença básica entre doutrinas e costumes, quanto à origem, nós vemos que a doutrina é divina, o costume é humano. Agora, quanto ao alcance, o que nós temos aqui? A doutrina é geral, o costume é local. O que isso significa? Que, como que nós vamos perceber isso aqui? Nós vamos ver que a doutrina é geral, quer dizer, em todos os lugares. A igreja do Senhor Jesus, aqui você percebe como que está a cristandade. Porque as doutrinas de Cristo, a doutrina dos apóstolos, as doutrinas de Deus de modo geral, ela é para todos os lugares, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar deste planeta, a doutrina não muda. Aquilo que é doutrina aqui no Brasil é em qualquer outro país do mundo. Aquilo que é doutrina aqui no meu estado, por exemplo, no Paraná, vale para todos os estados do Distrito Federal. A doutrina que aqui da minha cidade, Ponta Grossa, vale para todos os bairros e vilas. Percebe? Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, a doutrina é igual, não é diferente. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Repare, olhe, pesquise na cristandade. Cristandade que eu falo é o sistema denominacional de hoje. A minha igreja, a tua igreja, a igreja de fulano, de Beltrano. Quer dizer, cada uma tem um nome diferente e tem doutrinas diferentes. Eles torcem a doutrina geral e fazem uma doutrina local. O que é um costume que eles mudam a doutrina a ser um costume de um lugar, de outro, assim. Então, a doutrina não é isso. Isso não é doutrina. Porque a doutrina ela tem que ser igual em toda parte, no mundo todo, em qualquer lugar onde se pratica, onde se é a igreja de Cristo, é igual. A doutrina não modifica. Vimos que a doutrina é divina, ela está na Bíblia Sagrada. Vimos que ela é geral, ela não muda. Pode mudar os idiomas, mas a doutrina não muda, é mesmo. Agora já o costume, o alcance do costume é local. Assim como o alcance da doutrina é geral, quer dizer, é em todos os lugares do planeta, ela é a mesma, já o costume muda de um lugar para outro. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, hoje, as pessoas, vamos falar um costume sobre a vestimenta. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham em determinados ambientes que usam seu terno, gravata, ou vestimenta social. Tem outros que não tem tanta exigência, usam sua roupa mais esportiva. Enfim, há uma variedade dentro do próprio país. Há uma variedade na maneira de se vestir, na maneira de se expressar, de falar, que são costumes locais. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, dessa maneira, você vai na Escócia, lá, uma pessoa aqui no Brasil, vamos dizer, um cristão aqui do Brasil, acostumado a que tem que andar vestido de maneira social, né? E se escandaliza com determinados costumes, se for lá na Escócia, vai ficar
de boca aberta, teve homens lá usando saiote. Mas é o costume de lá. Lá na Escócia é daquela maneira e não tem problema nenhum. Agora, para nós aqui já é problemático. Por exemplo, sobre o idioma, sobre falar. Tem determinadas palavras que em determinados lugares são palavras sagradas. E às vezes a mesma palavra em outro lugar é uma blasfêmia, uma coisa indecente. Então, o costume é local. A doutrina não, a doutrina é geral. E tem mais um detalhe, a doutrina quanto ao tempo. A doutrina, a diferença entre doutrina e costume quanto ao tempo. Então, quanto ao tempo, a doutrina ela é imutável, ela não muda. A doutrina muda apenas no seguinte aspecto. As doutrinas para o povo de Israel, Deus deu um conjunto de doutrinas. Para a igreja é outro conjunto de doutrinas. É como se fosse pacote, um pacote para Israel e um outro pacote diferente para a igreja. Mas elas nunca mudam. A doutrina para a igreja, ela começou lá no Senhor Jesus e vai terminar lá no arrebatamento da igreja. A doutrina para Israel, ela começou lá quando em Abraão, podemos dizer, que começou a nação de Israel. Ela veio até Jesus, deu uma parada e vai continuar depois do arrebatamento. Então você percebe, de início do nosso vídeo, esse nosso primeiro vídeo, apenas isso aqui, essa explicação básica, que eu creio que já dá para nós não ser enganado por certas coisas. Se você ouve uma pregação, se você vê um ensino, já você vai saber discernir. Se é uma coisa que é geral ou se é local, né? Se é alguma coisa que é divina, que é alguma coisa que vem de Deus, ou se é uma invenção humana, se é, como tem hoje, por exemplo, hoje eu uso, não usa no meio da cristandade artifícios para chamar pessoas. Por exemplo, quando numa igreja lá tá diminuindo a frequência, o que é que fazem? Vamos fazer festividade, vamos fazer um avivamento, e às vezes entra lá em uma campanha de oração, alguma coisa, e aí alguém lá tem uma ideia e diz, vamos chamar aquele pregador lá, aquele pregador 5 estrelas lá, tal lugar. Ah, mas o cara cobra 200 mil reais. Não, mas nós arrecadamos 200 mil reais para cá. E que tal trazer aquela banda? Mas aquela banda cobra 50 mil. Mas nós arranjamos 50 mil e vamos trazer. Quer dizer, é coisa que pode-se dizer que é costume. Não é doutrina isso, porque é coisa que é tratada ali no ambiente. Então, não dá para misturar as coisas. Por exemplo, pegar costumes e dizer que é doutrina. E nem tampouco pegar a doutrina e querer impor como costume, como tem em determinado lugar, que absurdo que eu já vi em determinado lugar, que o homem não pode usar barba. Eu, por exemplo, uso a minha barba raspada, porque é um costume, né? Eu trabalhei a minha vida toda em ambiente onde era exigido que se tivesse barbeado, muito bem barbeado. Então, hoje, a minha barba começa a crescer um pouquinho, já começa a me incomodar, coçar. Então tem que usar barba assim. Mas que mal que tem de usar barba? É uma coisa natural, é uma coisa que é do homem, né? Então não tem nada ao contrário, mas tem determinado lugar que colocam como doutrina. Não é doutrina, você está transgredindo a doutrina da barba, a doutrina do bigode, a doutrina do cabelo. Isso não são doutrinas, são costumes. Ok? Então, como eu falei, nós vamos fazer vários vídeos que é para não ficar assim enfadonho, difícil, ficar aquele blá 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 lá o tempo todo.
e que chega até dar sono, né? Vamos procurar fazer os vídeos mais curtos, mais vídeos e mais curtos, para que não fique enfadonha, né? E ao mesmo tempo procurar ser direto e ser objetivo, mas de uma maneira que se possa ser bem entendido as coisas, né? Eu acredito que assim é melhor. Então hoje nós encerramos este vídeo aqui. No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, então nós vamos começar a falar das doutrinas. As doutrinas é um assunto infindável se for examinar, vamos dizer assim, parte por parte, peça por peça, vamos dizer nossa maneira bem simples, for debulhar as doutrinas ali, olha, vai muito tempo. Então nós vamos fazer estudos básicos, mas de cada vídeo para nós tratar de um assunto de uma maneira que fique bem clara. E também de uma maneira básica, porque senão a gente teria o resto da vida só falando de doutrinas. Percebe? Então nós vamos falar das doutrinas básicas, o que é necessário para que nós não sejamos enganados por falácias, de um modo geral. Ok? Terminamos este vídeo por aqui. Já conto com a presença de vocês para o próximo vídeo, nós começar a falar de doutrina. A minha oração, que o Senhor abençoe e guarde vocês, ore por mim e para a minha família. Fiquem todos com Deus, e se for do agrado do Senhor, até o próximo vídeo então. Até!